Olá, eu sou a professora Vera Borges, do Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e coordeno o programa de extensão Metrópole Turismo Debatendo Patrimônio, junto com a professora Heloíse Silveira Botelho, minha amiga e colega de departamento. Neste ano de 2024, nós estamos tendo o 10º colóquio Turismo e Cidades e o 6º MEPAT, que é o Seminário de Metrópole, Turismo e Patrimônio. As duas ações estão acontecendo conjugadas e o tema é Tecendo Tramas com o Museu Casa de Benjamin Constant, em Santa Teresa. São 4 episódios e nós convidamos você a assisti-los. Venha! Somos do setor educativo, cultural e também de pesquisa aqui do Museu Casa de Benjamin Constant. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui em relação à pesquisa e ao contato com o público, também as atividades que são desenvolvidas no âmbito da educação museal. Eu sou a Paula de Moraes Rodrigues, sou historiadora de formação, fiz licenciatura em História e tenho mestrado em História Social na Universidade Federal Fluminense. Trabalho aqui no Museu Casa de Benjamin Constant, no setor educativo, como monitora, realizando atendimento ao público, às escolas e também produzindo material de divulgação sobre o museu. Eu sou Ariana Costa, sou historiadora também, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho como monitora aqui no Museu Casa de Benjamin Constant. Inclusive, fiz o meu trabalho de conclusão do curso com a temática da matriarca da família, Maria Joaquina Botelho de Magalhães, onde eu trabalhei as correspondências familiares que a gente tem aqui no nosso arquivo histórico. E desenvolvo também, assim como a Paula, o trabalho de atendimento ao público e das atividades educativas do museu. Eu sou a Manuela Storino, eu atualmente estou cursando minha graduação em História na Universidade Federal Fluminense e eu trabalho mais ou menos um pouco mais de um ano aqui no museu, na parte da pesquisa e no arquivo também, no trabalho com o arquivo histórico, com acervo, e é isso. Manu, você podia falar para a gente um pouco mais sobre a contribuição que você aqui atuando como estagiária, isso está trazendo para a sua formação, contato com o acervo historiográfico, que muitas vezes isso falta dentro dos cursos de graduação, e também contato de produção de material de divulgação em relação aqui ao museu, à história do Benjamin, da família. Com certeza. Eu brinco que acho que o estágio ele é uma das oportunidades mais ricas assim que eu tive na universidade que eu estou tendo. Então, eu poderia citar muitas coisas que eu acho que agregam a formação, mas eu vou por algumas vertentes. Então, eu acho que a primeira delas é esse contato interno com o museu, com as instituições, enfim, culturais, com a cultura de maneira geral. Então, entender como funciona uma exposição, como se monta um museu, como o museu se dá ao longo do tempo, como se forma um arquivo. Então, às vezes, quando a gente chega nesses espaços, a gente acha que é algo muito dado, essas coisas se formaram sozinhas. E no estágio, você vai descobrindo que isso são escolhas, que o arquivo, esse agrupamento de documentos, ele vai sendo feito aos poucos, baseado em determinadas logísticas. Então, eu acho que esse contato interno, para mim, é uma das coisas mais ricas, assim, com a cultura, com a luta da cultura, dos servidores, da carreira e por aí vai. Em segundo lugar, acho que, referente ao que eu falei do arquivo, eu pontuaria que é esse contato com a fonte primária, que foi muito do que você falou. A gente, na graduação, não tem muito esse costume de ter o contato com a fonte, por diversas questões. A gente vai ter mais esse contato no mestrado, no doutorado. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com fontes primárias, fotografias, documentos, gravações, enfim, logo na metade da graduação. Então, acho que isso é muito importante assim, para a formação do historiador. A gente sabe o quanto a fonte primária é importante para o historiador. E, por fim, assim, eu acho que, para mim, uma das coisas mais ricas de trabalhar no museu é o contato com as pessoas. Então, tanto o contato com essa rede de contatos que a gente cria com as parcerias, então está aí o exemplo da Unirio, do IBC e de outras parcerias que a gente faz, você conhece uma gama de pessoas, de pesquisadores
que, querendo ou não, tem uma troca muito grande, né, com você, e também o trabalho interno, né? Então, a troca do dia a dia, tanto com a monitoria, tanto com o meu supervisor, que é o Marcos de Brum Lopes, historiador também formado pela UF. Então, essas trocas que a gente tem, eu acho que são o que mais agregam na profissão, assim. Então, são grandes historiadores que eu tenho o prazer de trabalhar e que contribuem muito para o estágio, né? E eu acho que, assim, falei um pouco sobre a minha experiência como estagiária e citei, né, as meninas no Educativo Cultural. E eu acho que também seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre como é para vocês as visitas guiadas, esse arquivo mais sendo divulgado para o público e como funciona um pouco isso. Que o setor aqui, nós representamos, né, 2 setores diferentes. Eu e a Ariana na monitoria do Educativo Cultural, que atua nesse atendimento ao público e também, né, na difusão da informação, e a Manuela na questão do acervo, que é essa parte documental, também da pesquisa. E eu e a Ariana, a gente fica mais com a questão do público, das visitas mediadas, atendimento às escolas, também as visitas técnicas, né, quando elas acontecem, elas normalmente são instituições da universidade, alunos de graduação e também a visita de guias de turismo, por exemplo. As visitas técnicas de universidade, normalmente eles visitam tanto a Casa Histórica, quanto também o nosso acervo, né, que aí a Manu também faz um pouco dessa mediação, né, na parte de trás, né, do que tem do museu, dos bastidores. E, como ela disse, uma coisa muito importante que a gente tem aqui no museu é a relação com as pessoas, né? A gente recebe um público variado, a Ariana também pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, de visitantes. Temos as visitas, né, que eu comentei, de grupos escolares e também das instituições, que normalmente são visitas agendadas, e temos o público espontâneo do museu, que são os turistas no geral, né? Então, nós temos tanto os turistas do Rio de Janeiro, né, de outras cidades, quanto turistas de outros estados e estrangeiros. Recebemos muitos estrangeiros também. Bom, complementando só um pouquinho que a Paula falou, eu acho que é importante a gente começar mencionando quando o museu funciona, né? Então, o museu ele tem uma rotina um pouco diferente das instituições tradicionais, públicas, né? A gente funciona também aos feriados. Então, começando, o museu funciona de terça a sexta, a Casa Histórica, que a gente aqui, na verdade, o Museu Casa de Benjamin Constant é dividido, ele é uma grande chácara, né, que está no bairro de Santa Teresa, mas ele tem a casa de exposição, que a gente chama de Casa Histórica, onde a gente vai contar a trajetória do Benjamin Constant e da família, né, mas a gente também tem um parque, né, a gente está numa área de mais ou menos 10 mil metros quadrados. Então, esse parque funciona diariamente, de 8 às 17 horas. A Casa Histórica tem um horário diferente, que vai de 10 às 17, de terça a sexta-feira. E aos sábados, domingos e feriados, a gente funciona das 13 às 17 horas. Né? Então, acho que é legal também para quem despertar a curiosidade de conhecer um pouco, né, e de visitar a casa, fique sabendo desse horário de funcionamento, mas isso está disponível nas nossas redes sociais, também no nosso site. É só entrar em contato com a gente que a gente faz esse meio de campo aí para receber os visitantes. Nesse sentido também que a Ariana falou, a gente também recebe visitas de pesquisadores através do agendamento online no nosso e-mail, que vai aparecer aqui embaixo, e para pesquisarem, né, no nosso acervo histórico. Então, nós temos uma gama de documentos, tanto documentação escrita quanto fotografias. Nós temos um dos maiores acervos fotográficos do Brasil, então vale muito a pena conferir. Nós temos jornais também, e o acervo museológico, né? Então, os pesquisadores também são um público que visita aqui a casa para fazerem suas pesquisas, para realizarem, enfim, suas teses, por aí vai. Eu acho que vale destacar também os nossos circuitos, né, na casa. Quando a gente recebe, principalmente as escolas, universidades, a gente consegue direcionar o atendimento desse público. Então, conversar muito o que está sendo trabalhado em sala de aula com os professores, principalmente na temática de república, cidadania, e o que eles vão encontrar aqui na nossa exposição. Então, por exemplo, a gente tem, como eu mencionei, o circuito família, o circuito república, né, na trajetória do Benjamin Constant militar, o circuito meio ambiente, trabalhando a parte de área verde,
com canteiro ecológico, doação de mudas, né? A gente mostra um pouco o que é uma compostagem, uma sementeira, e consegue fazer e trabalhar as atividades educativas voltadas para o que está sendo ensinado em sala de aula. Do mesmo jeito, né, a gente teve uma visita recentemente de alunos do Instituto Benjamin Constant. Então, fizemos uma visita acessível, com esses visitantes eram deficientes visuais. Então, é uma mediação, né, diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque nós separamos algumas peças que podem ser tocadas. Normalmente, dentro do museu, né, não há a possibilidade de tocar, né, no acervo. Mas, no caso desses deficientes visuais, a gente libera algumas peças específicas que representam cada cômodo, né, para auxiliar na nossa mediação, né, sobre a vida, a família, né, dentro desses circuitos que a Ariana comentou. Né? E o Instituto Benjamin Constant tem uma forte ligação, né, aqui com o Museu Casa de Benjamin Constant, para além do nosso patrono ser em comum. O Benjamin, ele atuou como professor de matemática, né, durante muitos anos no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, à época, e hoje, né, é denominado como Instituto Benjamin Constant. E até mesmo dentro da nossa exposição permanente, né, do escritório, da casa, a gente tem uma pintura que representaria esse escritório do Benjamin lá no Imperial Instituto, que auxiliou, né, na formatação de como é o escritório no museu hoje. Então, essa pintura do Décio Vilares. E também temos, né, essa relação, né, com o IBC, né, que é o Instituto Benjamin Constant, através de parcerias institucionais. Durante esse ano, tivemos uma mostra temporária com alunos do curso de Artesanato e Design da instituição, né, que também é uma mostra sensorial. Através dessas parcerias, a gente procura valorizar também, né, e promover a acessibilidade dentro do museu. E dentro do escritório, nós temos uma peça bem emblemática que os visitantes, né, acabam gostando muito, que é uma máquina de escrever em braille. Não era do Benjamin em si, né? Foi uma peça adquirida posteriormente pelo museu, né? Doada ao museu. E essa máquina representa essa atuação do Benjamin como educador, que também faz parte, né, de um dos circuitos que a gente tem na casa. O Benjamin, ele atuava em várias escolas na época, né, no período imperial, uma delas era o Imperial Instituto, e ele adaptou, né, o ensino dele de matemática para o braille, para dar aula para esses alunos. Então, acho que é uma peça que chama muita atenção também. Né? Cada uma aqui tem uma peça, assim, curiosa. Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho para quem está assistindo, quem está escutando a gente, o que a gente destaca na exposição, né? O que essas pessoas vão conhecer quando vierem até aqui visitar o museu. Acho que a Manu pode começar falando um pouquinho o que você destaca e o que você acha que os visitantes vão ter curiosidade de ver e no que museu. Você, né, tem curiosidade, Sim. Eu vou citar o exemplo de uma peça, né, que realmente é o que mais me chamou a atenção, porque eu lembro a primeira vez que eu comecei, primeiro dia de estágio, o Marcos, que é o historiador aqui da casa, ele me levou para conhecer a casa, fazer a visita mediada, e essa peça foi logo que me chamou de cara a primeira atenção e chama de muitos visitantes, né, que é o quadro que a gente tem na sala de visitas da Joana Olímpia. Então, a Joana Olímpia, quem é essa figura? Né? Ela é uma criança, ela é filha da Olímpia, que é a irmã mais velha da Maria Joaquina. Sei que pode ficar um pouco confuso quando eu falo só assim. explicando, né? Benjamin Constant, casado com Maria Joaquina, Olímpia, irmã de Maria Joaquina. Exatamente. A Maria Joaquina é matriarca da família, que a Ariana comentou que ela estudou na monografia dela. E ela tem uma irmã mais velha, que é a Olímpia. E a Olímpia, ela foi casada com o Gonçalves Dias, o poeta, né, romântico. Então, eles tiveram alguns atritos, o relacionamento deles é muito complicado. Eu sempre falo do Gonçalves Dias, mas é porque o Gonçalves Dias ele não foi um bom marido, ele não foi um bom pai. Você tem isso dito nas cartas, né? Então, você tem a Olímpia mandando cartas imensas para o Gonçalves Dias, sempre cobrando muito essa presença dele, e ele sempre viajando, mandando cartas muito curtas, de um parágrafo, de uma maneira bem desleixada mesmo.
Então, eles dois, né, fruto desse casamento, eles tiveram uma filha, que é a Joana Olímpia. E a Joana Olímpia, ela teve várias complicações. Você tem nas cartas, né, a Olímpia contando para o Gonçalves Dias que ela está sempre muito doente. E ela morre mais ou menos ali com os seus 2 anos. A gente não tem muita certeza disso, nem muita certeza do que ela faleceu. Mas ela falece com 2 anos e a gente tem esse quadro que é muito emblemático, porque o quadro ele transmite muito esse ar mórbido, né? Tanto da Joana Olímpia quanto da relação do casal, dessa relação da família muito complicada. Então, ele é um quadro de uma menininha, né? A gente não sabe exatamente se ele foi feito baseado na figura da Joana Olímpia ou se ele é uma projeção de como acreditavam que ela seria quando criança. Mas ele é um quadro muito impactante mesmo. Então, venham visitar para vocês saberem como é. Mas acho que, para mim, é a peça que mais me chama a atenção. E vocês? Bom, posso falar eu. Eu tenho várias peças, na verdade, que eu tenho como queridas ali dentro do museu. Mas eu acho que, assim, na visão do visitante, que eu vejo que eles sempre perguntam ali, a sorveteira, né? A gente tem no acervo da casa uma sorveteira do século XIX. Ela tem uma origem dos Estados Unidos e foi trazida por um dos genros ali do Benjamin Constant e da Maria Joaquina de presente para a Maria Joaquina. Então, é bem interessante, porque ela não tem uma aparência do que as pessoas têm, né, como projeção do que seria uma sorveteira hoje em dia. Ela é uma espécie de um balde em madeira, né, e tem ali uma manivela que a pessoa... E é legal a gente, enquanto monitoras, né, educadoras, trabalhar essa questão... já existia sorvete naquela época, né? Como era para fazer o gelo durar, né, no período. Então, acho que são curiosidades que, assim, ampliam o conhecimento mesmo do visitante e até a troca, porque dentro do museu a gente tem muitas peças. O Museu Casa, né, de uma forma geral, ele traz muito essa ideia de lembrança, da memória. Então, tem muitos visitantes, até com idades mais avançadas, que a gente recebe. A gente brinca, né, Paulo, que a gente é um museu que recebe amplamente a terceira idade da carioca. Nosso público, o nosso público, a terceira idade é fiel ali. Inclusive, grupos, né, de idosos, a gente recebe, aqui no Rio, tem vários grupos que se organizam, terceira idade, para fazer passeios culturais. E a gente recebe, né, eles, grupo também de posto de saúde, né, da terceira idade. E esses grupos são muito interessantes, porque é uma troca gigantesca, porque muitas das peças que a gente tem hoje no museu, eles tiveram contato, né, em gerações anteriores. Então, a gente tem ferros de passar carvão, que muitos tiveram contato. Então, lembra também a gente de um período da história que foi a escravidão, né, no Brasil. Então, a gente tem ainda... É uma coisa muito recente e pouco trabalhada, então a gente consegue desenvolver isso com os visitantes. E a família ficou muito tempo na casa, né? Acabou que a gente... né? O Benjamin, ele se muda para essa casa, ele aluga a residência em 1890, né, quando ele estava ocupando o cargo de ministro da Guerra, e depois ele também ocupou de ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. E o Benjamin, ele viveu aqui apenas um ano, né, porque ele falece em 1891. Então, a família, né, acabou continuando na casa, né, porque a casa foi adquirida pelo governo republicano, a partir da primeira Constituição republicana, né, em 1891, foi adquirida com a intenção de transformar um museu futuramente como é hoje. Mas a família ainda permaneceu residindo até mais ou menos no início da década de 60. Então, eles viveram muito tempo aqui e essas transformações que a Ariana falou, né, as transformações do ambiente doméstico, elas foram sendo perpetuadas na casa, com a parte da hidráulica, também os ferros de passar que a família usou, né? A gente tem outras peças como moedor de grãos, né? Principalmente o moedor de café, tem moedor de pimentas, que trazem esse cotidiano. E não só das gerações que pegaram ainda, por exemplo, ferro de passar carvão, mas também as crianças, porque como é uma casa, as crianças também se sentem mais à vontade do que um museu, né? Um museu histórico, assim, tradicional, né? No sentido... E as crianças veem essas diferenças da sorveteira, como que a sorveteira, como que o sorvete é hoje, a parte também de jogo de chá, né, como que era na época, e hoje a gente também tem uns copinhos, né, de prata que eu também gosto, né, seria um objeto que eu ressaltaria, né, são os copos de prata com o nome dos
dos netos do Benjamin escritos, então as crianças também gostam. É um museu que transmite nessa proximidade com o visitante. E eu acho que isso é algo que a gente tem buscado muito aqui no MCBC, né? Fazer com que o espaço do museu se torne um espaço acolhedor também, e não aquele espaço que repele, né, o visitante. Porque muitas vezes a gente entra nos espaços culturais e a gente acha que não pertence àquele lugar. Porque o museu é muito o lugar do não pode. Eu sempre falo isso, né? Não pode tocar, não pode fotografar, em alguns casos, né? Então, não pode. Quando você recebe, principalmente as crianças, é muito difícil de você ter esse controle, né? Porque a criança, ela quer perguntar, ela quer tocar, né? E aí entra também a conscientização, e aí é o papel do educativo, né? Dos monitores, de explicar para a criança por que ela não pode tocar, né? A importância do patrimônio, né? Dessas peças que estão aí há mais de 100 anos. E o museu tem mudado muito. Quem teve a oportunidade, né, de conhecer o museu antes das obras de restauro, que o museu passou por obras de restauro durante 6 anos, né, entre 2017 e 2023. Então, quem visitou o museu antes via que por exemplo, os visitantes não conseguiam acessar os cômodos, né? A gente tinha aquelas famosas cordinhas que tem aí em muitos museus, né? Então, você não podia entrar, você só via da porta e ir embora. E isso é algo que a gente mudou também. Então, na reabertura do museu em 2023, a partir de agora, os visitantes conseguem acessar. As parcerias que a gente já mencionou aqui também são muito importantes com as exposições temporárias. Então, a gente consegue promover exposições sensoriais, exposições táteis, né, que as pessoas podem... Então, quer dizer, durante a exposição de longa duração, de fato, você não pode tocar porque é algo que você precisa preservar e tudo mais. Mas, num espaço limitado, você consegue dar acesso para essas crianças ou visitantes geral, de forma geral, tocar, né, sentir aromas, despertar os outros sentidos. Exatamente. E eu acho que, pegando um pouco do gancho do que você está falando, às vezes tem muito essa percepção, tanto do museu como um lugar que não pode, e também o museu quanto um lugar enclausulado no passado, assim, como se ele não se transformasse, como se essas escolhas não continuassem sendo feitas por quem trabalha nos museus, né? Então, eu acho sempre muito interessante o visitante ter também essa percepção da passagem do tempo. E a gente consegue ver isso tanto na casa, né, porque, como a Paula falou, a família morou lá por muito tempo, então você tem diferentes séculos sendo mostrados ali naquela história, mas você também consegue ver isso muito no acervo. Então, a gente tem, acho que, 2 fundos que conseguem expressar isso bem, que é tanto o fundo Benjamin Constant, por exemplo, que vai ter os documentos do Benjamin e do tempo dele, né, ali do século XIX, e a gente tem o fundo Peri Constant, que é neto do Benjamin, e que vai falar já de um período muito mais recente. O Peri, ele foi um general na ditadura militar. Então, você tem já uma outra documentação, outros tipos de fontes, outros tipos de materiais. Então, eu também acho sempre interessante o visitante ter essa percepção, tanto o visitante quanto o pesquisador, quanto quem está nos ouvindo, ter essa percepção do museu enquanto um espaço mutável, né, que está em constante transformação. E desculpa, eu acho que o que aproxima muito as pessoas também são os meios digitais, né, que estão surgindo e nos auxiliando nesse sair do espaço do arquivo fechado, com paredes, para o espaço público, né? Então, as mídias sociais auxiliam muita gente nisso. E também na hora de difundir, né, esse conhecimento que a gente tem dentro do arquivo, que fica lá fechado dentro do arquivo, né, dos fundos, que são, né, esses agrupamentos de documentos, né, relacionados a alguns membros da família. E as mídias sociais, né, que além da mediação que a gente realiza nesse contato direto com o público e também a parceria com essas instituições, né, como eu comentei do Instituto Benjamin Constant, e também, né, tem a parceria com a comunidade. Além dessa mostra, né, que a Ariana comentou, né, que eu também falei, essa mostra sensorial, a gente também teve, né, algumas intervenções artísticas, né, de artistas daqui do bairro de Santa Teresa, que Santa Teresa é um bairro, né, que tem essa característica, né, desse pulsar assim, artístico, né, vários ateliês aqui no nosso entorno. Então, nós temos algumas peças de alguns artistas, né, dentro dessa nossa exposição permanente. A gente chama de exposição permanente porque essa característica, né, da casa histórica, né, que retrata essa casa do século XIX para a virada do século XX, né, e o que a gente traz com o acervo, nem tudo que a gente tem está exposto ao público,
Então, uma forma da gente trazer mais informação, mais conteúdo que complementa, né, o que é feito na mediação. Também, às vezes, o visitante não tem como vir, né, direto aqui ao museu, né? Então, ele se interessa, mas quer acompanhar. Então, ele acompanha pelas redes sociais. A principal que a gente tem no museu, né, mais atuante, é o Instagram, né, que é, se vocês depois quiserem acompanhar a gente lá, que é o Museu Benjamin Constant. Né? Lá a gente coloca tanto algumas peças, né, como a sorveteira tem uma foto, né, dizendo como que é, uma postagem dizendo como que ela funciona, também outros documentos, falamos também um pouco sobre esses personagens, como a que a Manuela chamou, né, comentou, que é a Joana Olímpia. Tem até um videozinho que a gente fez, né, com auxílio da inteligência artificial, né, que é a Joana Olímpia falando, contando um pouco, né, convidando para vir visitar ao museu. E os fundos a gente mostra partes, como o Manu também disse, temos muitas fotografias. Então, isso não é possível ser mostrado o tempo todo dentro da exposição histórica, mas é uma forma do museu entrar nesse meio digital e também fazer a divulgação dessa informação, que pode ser usada em sala de aula, que pode ser usada, né, para curiosidade no geral. Então, acho que também tem um pouquinho disso. Com certeza. Como a Paula falou, né, o museu ele precisa estar sempre se atualizando, e o mundo digital hoje ele é uma realidade dada, e a gente tenta se inserir da maneira como a gente consegue, externalizar o nosso trabalho, né? Então, além do Instagram, que faz esse contato mais direto com os visitantes, com o público, tira dúvidas, etc., a gente também tem o site do museu, que aí é mais focado no nosso acervo. O nosso site agora está de cara nova, ele teve uma repaginada, e ele é mais focado justamente no acervo que a gente tem guardado, também na casa, nós temos algumas fotos, mas principalmente nos fundos, nas fotografias, nos objetos, para que serve cada objeto, e ele é muito útil, por exemplo, para quem quer pesquisar o museu ou alguma temática que o museu, né, possa tratar. E dentro do nosso site, uma coisa bem legal que a gente tem o costume de fazer são as curadorias digitais, né? Então, o que são as curadorias digitais? Elas são uma articulação do acervo. Então, a gente escolhe uma temática que a gente acha que faça sentido, né, para o nosso acervo, e vai articulando aí uma série de objetos, de documentos, de passagens, de textos, e monta essa grande curadoria que fica parecido com uma exposição, só que no mundo digital. Então, atualmente nós temos 3. A primeira se chama Benjamin, o Educador, que vai justamente falar dessa face do Benjamin professor, né? Muito se sabe sobre o militar e às vezes pouco se sabe sobre o professor, e o Benjamin foi professor a vida toda de matemática. Então, essa primeira curadoria vai tratar sobre isso. A segunda se chama Vozes do Silêncio, ela foi publicada no dia 8 de março, né? Então acho que já fica um pouco aí no ar que ela é sobre as mulheres da família. Então a gente vai falar tanto das mulheres da família, como a matriarca, que é a Maria Joaquina, e a Olímpia também, que eu comentei, as filhas do Benjamin Constant. Mas ela também vai falar um pouco do que era ser mulher no século XIX, né? Vozes do Silêncio deixa um pouco o que a gente quer passar com essa curadoria. E, por fim, agora, em novembro, em homenagem aí à Semana da República, a gente vai ter uma sobre a história do museu. Então, bastante do que a gente está conversando aqui, acho que vai estar expresso nessa curadoria, que é da casa ao museu, a formação do Museu Casa de Benjamin Constant, que vai contar um pouquinho desse processo que eu frisei tanto, né, de um lugar de transformação. Então, acho que a gente, encaminhando para o final, eu gostaria de reforçar com todos que estão nos assistindo, nos escutando, que venham conhecer o Museu Casa de Benjamin Constant. A gente fica em Santa Teresa, né? O nosso endereço vai estar aqui embaixo do vídeo, Rua Monte Alegre, 255, Santa Teresa. Aproveitem, Santa Teresa é um lugar totalmente voltado para o turismo, né? Tem centros culturais, outros museus. Então, venham nos visitar e visitar o bairro também. Acho que dá um final de semana ou um dia de programação tranquilamente. E dizer que, assim, estamos aqui à disposição. Todos os visitantes que vêm aqui ao museu têm direito à visita mediada. Então, tanto eu quanto Paula estaremos aqui para recebê-los. E estamos abertos para tirar dúvidas, e vai ser um prazer. E foi um prazer estar com vocês também aqui nessa conversa. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Venham nos visitar.